O mundo todo parece estar numa euforia sem fim com inteligência artificial. A gente vê investimentos de trilhões, empresas valendo mais que o PIB de países inteiros. É uma loucura. É uma festa contagiante. Só que, no meio dessa festa, tem uma figura ali no canto, sabe? A mesma que avisou que a festa de 2008 ia acabar mal. Michael Burry. Exato. E agora, ele está apostando que essa festa também vai. Hoje, a gente vai fazer uma análise profunda da tese dele, contra o que ele chama de a mãe de todas as bolhas, a bolha da IA. Pois é. E nosso papo hoje é para tentar entender o raciocínio dele, com base numa análise bem detalhada que recebemos. Certo. Mas é fundamental deixar uma coisa clara logo de cara. A aposta do Burry não é contra a tecnologia. Não é contra a IA em si. De forma alguma. Ele mesmo admite que a IA é revolucionária. A aposta é contra a matemática, sabe? Contra a euforia financeira que, para ele, se desconectou completamente da realidade. Perfeito. Então a nossa missão aqui é separar o sinal do ruído. A tecnologia é o sinal. A euforia pode ser o ruído. Exato. Para fazer isso, vamos organizar a nossa conversa. Primeiro, a gente vai investigar os 3 pilares que sustentam a tese do Burry. Depois, vamos olhar para os riscos externos, aqueles que podem jogar gasolina nesse incêndio. E por fim, vamos colocar os 2 lados no ringue, os que acham que é bolha e os que acham que é só o começo da revolução. Ótimo roteiro. Ok, vamos lá. Por onde a gente começa a desmontar esse quebra-cabeça? Qual é a primeira peça que, segundo Burry, não se encaixa? Olha, a primeira peça não está nos algoritmos nem nos modelos de linguagem. Não? Não. Está nos livros contábeis. O primeiro pilar da tese dele é uma acusação bem direta sobre práticas contábeis que ele considera, no mínimo, agressivas. Agressivas como? Burry aponta que as gigantes de tecnologia, os hyperscalers, estão esticando artificialmente a vida útil de seus servidores e chips de IA para fins de depreciação. Certo. Depreciação, só para deixar todo mundo na mesma página, isso é basicamente o quanto uma empresa registra que o equipamento perde valor a cada ano, né? Exatamente. Se você compra um servidor de $1 milhão e diz que ele vai durar 5 anos, você registra uma despesa de 200 mil por ano. Ok. Mas se você, de repente, decide que esse mesmo servidor vai durar 10 anos, sua despesa anual cai para 100 mil. Cai pela metade. E o que acontece quando a despesa cai? O lucro reportado sobe. Entendi. Então, na prática, é uma espécie de maquiagem contábil. Você não mudou nada na realidade, o servidor é o mesmo, mas no papel sua empresa parece muito mais lucrativa. É exatamente esse o argumento. É uma forma de fazer a foto do balanço sair mais bonita, sabe? Adiando o reconhecimento do custo real e brutal desses equipamentos. E qual o tamanho do impacto disso? Não é pequeno. A análise baseada na tese dele estima que essa prática pode estar subestimando a depreciação em cerca de 176 bilhões de dólares. Peraí, 176 bilhões? Bilhões. Em todo o setor, só entre 2026 e 2028. Nossa, isso não é um ajuste fino, isso é praticamente outro balanço inteiro. É um número que muda completamente a percepção de rentabilidade do setor mais quente do planeta? Muda tudo. Porque mexe com a premissa fundamental de que essas empresas estão gerando lucros massivos com a IA. Burry sugere que uma parte desse lucro pode ser, na verdade, um custo que está sendo empurrado para o futuro. Ok, então o lucro que a gente vê no noticiário pode não ser tão real assim. Mas e o dinheiro de verdade? De onde vem a grana para comprar todos esses equipamentos caríssimos que, pelo que eu entendo, fica obsoleto numa velocidade assustadora? E aí você chegou no segundo pilar da tese, que é talvez o mais complexo e preocupante, a dinâmica de mercado que ele considera insustentável. Um ciclo. É um ciclo que se retroalimenta. O primeiro ponto é essa obsolescência acelerada que você falou. Um chip de ponta, hoje caríssimo, pode ser peça de museu em 2 ou 3 anos. Certo. Só que, como a gente viu, as empresas o depreciam como se fosse durar 5, 6 até 7 anos. Ou seja, a empresa ainda está pagando no balanço por um ativo que, na prática, já não serve para muita coisa e precisa ser trocado. Isso. E para bancar essa troca constante, esse ciclo de reinvestimento pesado, as empresas estão se endividando de forma massiva. Uhum.
O problema é que elas estão pregando empréstimos de longo prazo para comprar ativos de vida útil curta. É uma má ideia. É o equivalente a você financiar um celular de última geração em 60 parcelas, sabendo que em 24 meses ele já vai estar lento e com a bateria viciada. E é aqui que o Burry faz a analogia mais sombria de todas. Que é? Ele compara a estrutura financeira usada por algumas empresas nesse ciclo com os veículos de propósito específico, os famosos SPVs. Da Enron. E que estavam no epicentro do escândalo da Enron. Maiores fraudes corporativas da história. Isso não é um exagero perigoso? É uma acusação pesadíssima, sem dúvida. E é importante esclarecer, ele não está dizendo que há uma fraude idêntica. A comparação é com a estrutura. A estrutura. A Enron usava os SPVs para esconder dívidas do balanço e parecer mais saudável. O argumento do Burry é que a dinâmica atual, com investimento trilionário em hardware, financiado por dívida e justificado por lucros... Potencialmente inflados? Exato. Isso cria um risco sistêmico parecido. Uma desconexão entre o valor real e o valor percebido, com o risco sendo escondido fora da vista. Entendi. A estrutura é frágil e tem ecos de desastres passados. E isso tudo nos leva ao que talvez seja o resultado mais visível dessa dinâmica: o preço das ações. Porque, mesmo com essa contabilidade e essa dívida, o que eu vejo no mercado é uma festa. Os preços sobem sem parar. E esse é o terceiro pilar. Valuations extremas e completamente descoladas da realidade. Tipo o quê? Os exemplos que a análise traz são de cair o queixo. A Tesla, em certo momento, negociando a 209 vezes a projeção de lucros futuros. A Palantir com um múltiplo de preço-lucro de 400. 400? Esses números são de outro planeta. Não tem como justificar isso com uma planilha de Excel, tem? É pura fé. É o que os céticos diriam. E não é um fenômeno isolado. A concentração do mercado é outro sintoma clássico de bolha. Ah, é? Desde o lançamento do ChatGPT, as empresas de IA são responsáveis por 75% de todos os ganhos do S&P 500. 75%? Basicamente, um punhado de empresas de um único setor está carregando o mercado inteiro nas costas. Para o Burry, a receita do bolo é clássica. Euforia, a narrativa de que, desta vez, é diferente, dinheiro farto e um abandono dos fundamentos. É o roteiro de toda a grande bolha. Certo. A tese focada nas empresas é forte. Contabilidade, dívida, valuation. Mas e o mundo lá fora? Existem fatores externos que podem deixar esse castelo de cartas ainda mais instável. Sim, e eles são gigantescos. O contexto mais amplo talvez seja a parte mais assustadora. O primeiro risco sistêmico é uma dependência geopolítica que beira o absurdo. Como assim? A análise que a gente recebeu traz um dado chocante. Mais de 90% dos chips de IA mais avançados do mundo são fabricados por uma empresa. A TSMC. A TSMC em um único lugar, Taiwan. Nossa, 90%. É como se o suprimento de café do mundo inteiro viesse de uma única fazenda numa ilha. Se der uma geada lá, ou qualquer problema, acabou o café para todo mundo. A vulnerabilidade é total. É exatamente isso. Qualquer instabilidade na região do Estreito de Taiwan poderia da noite para o dia paralisar a produção da tecnologia mais importante da década. E o segundo risco? A equação energética. A demanda de energia dos data centers que rodam esses modelos de IA deve quadruplicar nos próximos 10 anos. A conta simplesmente não fecha. Não tem energia para isso. O custo para construir a infraestrutura energética para suportar isso é tão colossal que, para se pagar, exigiria que o setor de IA gerasse mais receita anual do que todas as big techs atuais, somadas. Isso é insustentável. Não temos nem rede elétrica, nem energia barata o suficiente. Então, com tudo isso na mesa, a gente chega ao cabo de guerra. De um lado, Burry e os pessimistas. Do outro lado, o mercado inteiro gritando que é uma revolução. É a divisão clássica. De um lado, o campo dos bears, os pessimistas. Eles se apegam aos pontos que discutimos. Lucros inflados, ciclo de gastos baseado em esperança. E não em demanda real. Exato, e valuations que ignoram a lei da gravidade. E não é só o Burry. Nomes como Jared Bernstein, ex-chefe do Conselho Econômico da Casa Branca, e até o CEO da Intel, Pat Gelsinger, já ligaram o alerta. Mas e os otimistas? O argumento deles é que dessa vez é diferente. Só que essa não é a frase mais perigosa de Wall Street.
O que eles dizem para justificar essa euforia? O argumento dos bulls, os otimistas, é forte e tem sua lógica. Eles dizem que, diferente da bolha .com dos anos 2000, onde as empresas eram só promessas... Só PowerPoints. Isso. As empresas de IA de hoje são gigantes, lucrativas, com produtos reais. Eles argumentam que a IA é uma plataforma tão fundamental quanto a eletricidade e que os gastos trilionários não são especulação, mas o custo para construir a infraestrutura do futuro. E quem são as vozes desse lado do debate? São os pesos pesados. Larry Fink, CEO da BlackRock, Martin E. Wirod, CEO da ABB, e, claro, os próprios CEOs das empresas de IA, como o Alex Karp, da Palantir, que foi direto ao ponto e chamou a aposta de Burry de completamente louca. Direto assim. E até o chairman do Fed, Jerome Powell, entrou na conversa, dizendo que as empresas de IA realmente têm lucros, traçando uma linha para diferenciá-las das bolhas do passado. É uma briga de gigantes. No fim do dia, então, a aposta do Burry não é que a IA vai fracassar como tecnologia, mas sim que a festa financeira em torno dela vai acabar numa ressaca histórica. É exatamente esse o ponto. Resumiu perfeitamente. A tese dele se sustenta em 3 pilares. Primeiro, os lucros atuais estão inflados. Segundo, o ciclo de investimento é uma esteira de dívida movida a expectativas. E terceiro, os preços das ações estão no mundo da lua. E como ele está operando isso? Ele ainda tem o fundo famoso dele, o Scion? Aqui a história tem uma reviravolta interessante. Burry recentemente fechou o registro do Scion Asset Management e devolveu o dinheiro para os investidores. Ah, é? Agora ele concentra suas análises numa newsletter paga chamada Cassandra Unchained. E as apostas em si foram feitas principalmente com opções de venda, os famosos puts. Certo. E só para nivelar todo mundo, o que significa apostar com puts na prática? É uma aposta de baixo custo e altíssimo potencial de retorno. Você compra o direito de vender uma ação por um preço pré-determinado no futuro. Se a ação despencar, seu direito de vendê-la pelo preço antigo mais alto se torna extremamente valioso. Se a ação continuar subindo, você perde só o valor que pagou pela opção. É uma aposta simétrica perfeita para quem tem uma convicção muito forte contra o mercado. Beleza. E para quem está ouvindo a gente e quer acompanhar essa novela, quais são os sinais que a gente precisa ficar de olho para ver se a tese do Burry começa a fazer sentido ou não? Eu diria para ficar de olho em 3 coisas. Primeiro, os balanços trimestrais das Big Techs. Qualquer mudança na política de depreciação ou uma queda nos lucros seria um grande sinal vermelho. Certo. Segundo, a demanda por hardware. Se começarmos a ver notícias de que os pedidos de chips estão desacelerando, significa que a corrida do ouro pode estar perdendo fôlego. Entendi. E terceiro, e mais importante, o fluxo de caixa. A gente precisa ver essas empresas transformando os investimentos trilionários em dinheiro de verdade no caixa. A promessa precisa virar realidade. É uma disputa fascinante. De um lado, o homem que previu o colapso de 2008, do outro, a maior revolução tecnológica da nossa geração. O tempo vai dizer se a Cassandra de Wall Street estava certa de novo, ou se a revolução da IA é tão grande que de fato justifica essa loucura. E essa análise toda nos obriga a pensar numa distinção crucial, mas que muitas vezes se perde na euforia. A diferença entre o valor de uma tecnologia e o preço de uma ação. Verdade. A IA, sem dúvida, tem um valor imenso e vai transformar o mundo. Mas isso não garante que o preço da ação de uma empresa ligada a ela esteja correto hoje. A pergunta que fica, e que é o desafio para qualquer pessoa no mercado é: em que ponto a fé numa revolução se transforma numa perigosa desconexão da realidade financeira e como diabos a gente consegue identificar esse ponto antes que seja tarde demais?